O preço do prato feito, o popular PF, subiu bem acima da inflação desde o início do ano. Para não estourar o orçamento, a marmita é a solução. Olha o absurdo, isso aqui, ó, 1 quilo 130, R$ 51, quase um dia de trabalho. Como que eu vou achar isso aqui normal, meu povo? Isso aqui, ó, você sabe, né, que a carne quando a gente cozinha, ela mingua. Isso aqui é um dia, no máximo 2, se você for uma pessoa controlada. Da geladeira do assalariado no Brasil. Só tem água. Tô feliz com a situação? Tô não, meu amigo. De jeito nenhum. Eu queria minha geladeira farta, mas infelizmente é a realidade. E ainda temos ignorantes de pobre de direita. E você quer que eu viva a vida toda na miséria, sendo pobre de esquerda? Eu já votei no PT, mas não voto mais porque eu acordei. Porque eu não vi melhoria. São 20 anos. E você vai ficar aí, sofrendo as consequências? Abre a sua geladeira e mostra a sua realidade pro Brasil. Porque feio é mentira. Agora falar a verdade não é feio, não. E você que tem um salário mínimo hoje no Brasil, sabe a dificuldade, o desespero que está fazendo para levar comida para sua família. O dia começou com uma bomba. O presidente Donald Trump determinou que o representante de comércio dos Estados Unidos, o STR, imponha uma tarifa de 25% sobre a maioria das importações brasileiras. Ao anunciar a decisão, Marco Rubio afirmou que não há dúvidas sobre o motivo. Em uma publicação que ultrapassou milhões de visualizações, ele declarou que o presidente Lula e seu governo não negociaram com os Estados Unidos de boa fé. Segundo Rubio, as políticas econômicas do governo Lula são prejudiciais tanto para os americanos quanto para os brasileiros, e no último ano, Lula teria colocado seu próprio ego à frente de um acordo que beneficiaria, nas palavras de Rubio, essas tarifas são o preço dessa postura. Ou seja, na visão do governo americano, o responsável tem nome e sobrenome. Na sequência, a conta oficial do USTR publicou uma série de postagens detalhando as razões para a imposição das tarifas. Uma delas trata do chamado comércio digital. O órgão afirma que tribunais brasileiros emitirão ordens sigilosas direcionadas a empresas de tecnologia americanas, como X, Meta e Google, determinando a remoção de conteúdos políticos, a suspensão de contas pertencentes a residentes dos Estados Unidos e proibindo as plataformas de informar os usuários sobre essas determinações. Segundo o STR, para garantir o cumprimento dessas ordens, foram impostas multas diárias e, em alguns casos, houve ameaças de suspensão das operações das empresas no Brasil. O órgão também anexou um compilado de reportagens da imprensa internacional sobre o bloqueio do X no Brasil, a multa aplicada para o restabelecimento da plataforma e a suspensão do Rumble. Essas medidas são atribuídas à atuação do ministro Alexandre de Moraes, com respaldo do Supremo Tribunal Federal, STF, e sem oposição do governo Lula. O aumento das tarifas seria consequência da censura, da perseguição a opositores e da condução da política externa do governo Lula. O governo americano afirma que Lula e sua equipe não negociaram de boa fé com os Estados Unidos, que suas políticas econômicas prejudicam americanos e brasileiros e que, ao priorizar interesses políticos, deixaram de buscar um acordo considerado benéfico para ambos os países. A culpa é sua, Lula. Lula tanto provocou que ele conseguiu. O Brasil foi tarifado em 25%. Quem está dizendo não sou eu não, é o próprio governo americano. Olha aí, o presidente Lula e seu governo não negociaram com os Estados Unidos de boa fé. Suas políticas econômicas são ruins para os americanos e ruins para os brasileiros. No último ano, Lula colocou o seu próprio ego à frente de fazer um acordo pelo bem-estar do povo brasileiro, e essas tarifas são o preço por isso. O Lula não tem mais condições de ser o presidente do Brasil. A gente está num avião sem piloto. O Biden brasileiro está ranzinza, inconsequente, e se tornou um perigo para a nossa nação. Quem olha para o Lula não enxerga futuro, enxerga passado, atraso, incerteza, desconfiança, corrupção, incompetência, vingança. Chega! O Brasil tem futuro, mas não tem mais tempo a perder. E o Brasil tem feito todo tipo de coisa, sabe? Eles têm censurado nossas empresas de tecnologia digital. Eles têm restringido nosso acesso de etanol ao mercado deles. Eles têm se envolvido em desmatamento ilegal na Amazônia, o que dá a eles uma vantagem em todo o setor agrícola, onde eles acabam deslocando nossas exportações agrícolas para outros países. Então tem muita coisa desse tipo que tem sido um problema com o Brasil há muito tempo. Então estivemos investigando isso. Hoje anunciaremos nossa ação final. Expectativa de 25%? Bom, isso foi o que foi proposto pelo meu gabinete sob orientação do presidente. Então é provavelmente o que estamos prevendo. De novo, não quero me antecipar ao presidente. Ele vai assinar algo hoje, acabei de falar com ele por telefone. E teremos mais detalhes em breve. E salgado, né? Carne, frango. Vai. Complicado. Obrigado, viu, pela participação, senhor.
É isso aí, Sabina. Mas o culpado é o Lula. Pessoal aqui sofrendo. Conversa. Vou fazer duas perguntas em uma. Primeira, agora o caldo já entornou, como o senhor trouxe. Já houve uma série de trocas de farpas entre Trump e Lula. Que conselho o senhor daria a Lula nessa altura do campeonato para restabelecer a relação com os Estados Unidos? E mais, Flávio Bolsonaro ajudou ou atrapalhou nesse episódio? Olha, falar que atrapalhou não pode ter atrapalhado em nada. E ajudou, eu creio que também não conseguiu ajudar. Ele tentou, ele foi lá, uma tentativa de ajudar. Mas se tivesse ajudado, não teria a taxação. Então eu diria que ele não atrapalhou e também se esforçou para ajudar, mas não teve efeito a tentativa de ajuda dele. O conselho para o presidente Lula é que se foque nas eleições do Brasil. Não utilize, vamos dizer, as relações entre o Brasil e os Estados Unidos para a bandeira eleitoral no Brasil. Quer dizer, interessa ao Brasil ter uma boa relação com os Estados Unidos. É importante que o governo brasileiro saiba que é bom para o Brasil ter uma boa relação com o governo americano. É um grande cliente de manufaturas brasileiras, onde agrega valor, onde emprega intensivamente. É um grande investidor no Brasil e tem um potencial muito grande a ser explorado. Como eu já disse, nós vendemos 1%, ou em torno de 1% do que os americanos compram do mundo. Nós podemos vender muito mais do que isso. Nós podemos receber muito mais investimentos. Nós podemos fazer também bons investimentos lá. Enfim, interessa uma boa relação com os Estados Unidos, que não é uma relação que começou ontem, tem 200 anos essa relação, e é importante que se cuide disso. E eu diria que desde que não se misture as eleições do Brasil, como bandeiras eleitorais, as boas relações entre o Brasil e os Estados Unidos, eu acho que o presidente Lula vai estar prestando um bom serviço ao Brasil. Diferença de expectativas, né, pauta isso tudo. Os Estados Unidos esperavam que o Brasil, como o Lorival acabou de falar, se comportasse um pouco como os outros parceiros comerciais se comportaram, né, dando valor ao mercado americano, entendendo que as relações com os Estados Unidos são relações que não se esgotam nos dólares e nos centavos. Somando a tudo isso, ainda tem um elemento político, o elemento de que descobriu-se no Brasil em um determinado momento que brigar com os Estados Unidos, invocar o discurso da soberania, e agora estamos falando aí de reciprocidade, não sei o que, isso rende pontos de opinião pública e no contexto eleitoral, né? E isso é muito preocupante, porque um pouco a situação é que abrir mão do mercado americano voluntariamente, no sentido de não fazer um esforço muito grande para poder tentar manter, é de uma miopia extraordinária. Para começar, ignora o micro. Não adianta você falar apenas nos números agregados. O país vai exportar, continua exportando muito, abriu outros mercados. Abrir mercado é uma obrigação do empresário e do governo brasileiro. A gente não tem que estar negociando acordos de livre comércio, seja com o Japão, com o Canadá, com Coreia, com quem quer que seja, porque o mercado americano se fechou. Nós tínhamos que estar negociando esses acordos de toda forma, o tempo inteiro. Não tinha que esperar uma catástrofe para poder fazer um movimento dessa natureza. Além disso, eu acho que é de miopia porque perde o sistema, o efeito sistêmico. É o país onde nós exportamos os produtos de maior valor agregado, onde nossa indústria de maior sofisticação se coloca. Nós vamos abrir mão disso? Porque essas empresas correm o risco de fechar. Vamos lá, tem um Café Pimpinela aqui, ó. Café Pimpinela, novembro de 19, governo do presidente Bolsonaro, já é um ano de governo. R$ 7,98 Café Pimpinela. Aí quanto é que tá agora com Lula? Pô, R$ 28,90. Porra. Vezes 3. O preço do prato feito, o popular PF, subiu bem acima da inflação desde o início do ano. Para não estourar o orçamento, a marmita é a solução. Olha o absurdo, isso aqui, ó, 1 quilo 130. R$51, R$51. Quase um dia de trabalho. Como que eu vou achar isso aqui normal, meu povo? Isso aqui, ó. E você sabe, né? Que a carne, quando a gente cozinha, ela mingua. Isso aqui é um dia, no máximo 2, se você for uma pessoa controlada. Da geladeira do assalariado no Brasil. Só tem água. Eu tô feliz com a situação? Tô não, meu amigo. De jeito nenhum. Eu queria minha geladeira farta. Mas infelizmente é a realidade. E ainda temos ignorantes de pobre de direita. E você quer que eu viva a vida toda na miséria, sendo pobre de esquerda? Eu já votei no PT, mas não voto mais porque eu acordei. Porque eu não vi melhoria. São 20 anos. E você vai ficar aí, sofrendo as consequências? Abre a sua geladeira e mostra a sua realidade pro Brasil. Porque feio é mentira. Agora, falar a verdade não é feio, não. E você que dá um salário mínimo hoje no Brasil, sabe a dificuldade, o desespero que você está fazendo para levar comida para sua família.